Olá pessoal, todo ano praticamente eu faço esse mesmo vídeo, porque todo ano isso se repete. Bom, e agora mais uma vez se torna notícia uma deputada italiana tentando limitar a transmissão da cidadania italiana aos descendentes. Isso acontece todo ano, e desde o ano passado essa deputada chamada Siragusa, ela está com esse projeto de lei, quer tentar colocar isso para análise, para votação. E eu não estou fazendo esse vídeo para colocar medo em ninguém, tá? Eu sei que tem muita gente que usa isso, esses projetos de lei que aparecem todo ano praticamente, para colocar as pessoas numa situação de pânico, para que as pessoas acelerem seu processo da cidadania. Geralmente são pessoas que têm a intenção de vender o processo, coisas assim. Mas não é essa a minha intenção aqui, pessoal. Eu só estou querendo fazer esse vídeo novamente, como eu faço todo ano, para alertar que isso acontece sempre e que nós precisamos nos unir. Nós, como descendentes de italiano, precisamos nos unir. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque isso é realmente uma coisa difícil, já sempre falo isso em todos os vídeos. É muito difícil eles conseguirem mudar essa lei, a lei do direito de sangue. É uma lei que está muito bem enraizada na Constituição italiana, vem desde a época do Império Romano praticamente, né? Vem sendo adaptada, mas sempre está ali presente nas constituições italianas. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos estar atentos. Nós precisamos sim estar atentos e unidos, votando por aqueles que defendem nossos direitos como descendentes. Nós, depois que temos a cidadania reconhecida, nós podemos votar para deputados que compõem o parlamento italiano. Então é sempre importante votar em deputados que defendam nossos direitos e os direitos daqueles que ainda não conseguiram a cidadania, porque olha só, eu já tenho a minha cidadania reconhecida, é praticamente impossível que alguma lei dessas que possa ser aprovada no futuro venha a me afetar. Mas não é por isso que eu vou deixar de lutar pelo direito daqueles que ainda não tiveram a mesma chance que eu tive de reconhecer minha cidadania, pessoas que estão sonhando com uma vida melhor, que querem mudar para a Itália ou para a Europa, seja qual for, elas façam o que quiser com o direito delas depois que for reconhecido. Então é meu dever lutar sim por essas pessoas que estão na mesma situação que eu estive no passado. Eu realmente espero que cada um de vocês que for descendente de italiano, que está assistindo esse vídeo, colabore com essa luta, essa união que nós temos que ter. Divulgue isso, compartilhe esse vídeo, compartilhe a notícia. Todo mundo tem que saber disso, tá? Não estou dizendo que essa deputada em especial vai conseguir aprovar esse projeto, eu não sei, provavelmente não vai conseguir. Mas como nós estamos vendo que isso acontece todo ano um deputado diferente tenta aprovar uma lei parecida, realmente é preocupante. É uma luta que, se for sempre repetida, for sempre trazida à tona essa questão, em algum momento no futuro alguém pode conseguir aprovar isso. Bom, e do que se trata essa lei? Mais uma vez, de limitar a transmissão da cidadania. Eles dizem que uma pessoa que é bisneto, trisneto de italiano, não tem ligação nenhuma com a Itália, não tem ligação cultural com a Itália, e que por isso eles não teriam então direito à cidadania italiana. Isso é mais ou menos o que acontece com a maioria dos países, né? Por exemplo, se você for neto de português, você ainda consegue a cidadania portuguesa, mas se for bisneto, acho que já fica muito difícil, já talvez não consegue. Mas a Itália não, a Itália tem o direito de sangue, é o iuris sanguinis, né? Ou seja, é o direito que é transmitido de pai para filho, sem limite de gerações. E agora o que estão querendo propor é que apenas a primeira geração dos nascidos no exterior ainda consiga a cidadania italiana, as outras gerações não conseguem. Esse argumento que eles estão falando da cultura italiana, eles falam que nós não falamos italiano, que nós não temos ligação com a Itália, mas então cultura é só isso? Cultura é só falar o idioma do país? É só ter crescido lá para conhecer quem são os artistas famosos do país? É só isso que é cultura? Isso aí é um mau uso da palavra cultura. Cultura é muito mais do que isso. Nós falamos português, é uma língua que vem do latim também, é muito próximo do italiano. Qualquer brasileiro consegue aprender italiano em um ano. Se morar lá ainda, mais cedo do que isso. A língua não pode ser um argumento para barrar a cidadania italiana. A cultura italiana, já que eles estão falando que é importante, né, mas na verdade o direito é de sangue, né? Eles dizem que nós não falamos o idioma. A cultura é muito mais do que isso. Cultura é a transmissão dos valores que passa de pais para filhos. Cultura é a maneira de agir, a maneira de se portar, a maneira como você faz tudo na sua vida, a maneira como você interage com as outras pessoas. Cultura tem a ver com os valores. E a maioria de nós que somos descendentes carregamos muito dos valores italianos. E o impacto disso foi tão grande que até mesmo a cultura brasileira foi alterada com isso, devido ao grande número de italianos que migraram para o Brasil e a maneira como os descendentes se portam até hoje. Isso faz parte até mesmo da cultura brasileira. Esse argumento dessa questão cultural, dessa maneira como está sendo colocada, é muito alimentado pela questão daqueles que são imigrantes na Itália, pessoas que vieram da Ásia e da África, em sua maioria, que estão morando lá e eles não têm a cidadania em muitos casos. Justamente porque a cidadania italiana é baseada no direito de sangue. Mas se esses imigrantes que chegaram na Itália têm direito à cidadania italiana ou não, isso eu não quero nem discutir sobre isso. Isso daí é outra situação. Mas o problema é que eles estão utilizando isso em detrimento de nós que somos descendentes, do nosso direito. Ou seja, na cabeça
cabeça desses políticos italianos, eles têm que limitar a cidadania italiana aos descendentes para que faça sentido conceder a cidadania àqueles que são imigrantes. E esses sim que são imigrantes muitas vezes não têm ligação nenhuma com a cultura italiana. Eles podem falar o idioma, podem conhecer quem são os atores famosos da Itália, seja lá o que eles considerarem cultura, mas eles não têm os mesmos valores dos italianos. Eles têm outros costumes completamente diferentes, têm outros valores, outra maneira de agir, outra maneira de se portar em sociedade. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, isso é apenas diferente. Estou apenas dizendo que isso é outra cultura, é a cultura deles, tem que ser respeitada também. Mas isso não é um argumento para dizer que nós, descendentes, não temos a mesma cultura. Então, pessoal, mais uma vez, esse vídeo aqui não é para colocar medo em vocês. Eu não acho que essa lei vai passar, mas o problema é que todo ano está surgindo uma nova proposta. Isso realmente é preocupante. Em algum momento pode ser que alguém consiga isso. Não é para colocar medo em vocês, é pelo contrário, para que a gente se una, para que nós ficamos mais fortes como descendentes, para que nós criemos um grupo. Então divulguem esse vídeo para todo mundo que você conhece que é descendente de italiano. Busquem saber quem são os políticos que apoiam a nossa causa. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu sei que tem alguns até que foram eleitos aqui pelo Brasil, pela América do Sul. Essas pessoas estão hoje no parlamento italiano, apoiem essas pessoas, independente de partido, independente de qualquer coisa. Nós, como descendentes, temos esse grande problema. Vamos pensar naqueles que ainda não conseguiram o reconhecimento da sua cidadania. Se você já reconheceu, pense no outro que não reconheceu ainda. E aprendam italiano. Estudem italiano, não custa muito, pessoal. Como eu disse, não é difícil. Nós já temos uma grande vantagem de falarmos o português, é uma língua muito próxima do italiano. E é isso, mantenham-se atentos e unidos. Não vamos perder nosso direito. Vamos pensar naqueles que ainda não conseguiram reconhecer a cidadania, pessoas que sonham com uma vida melhor, que têm sim a ligação cultural com a Itália, com os valores italianos, e não desistam do seu sonho. Até mais, pessoal.